Fala pessoal, estamos aqui na LG Sistemas com mais um vídeo para vocês e hoje trazendo aí a continuação, do estudo avançado em relação a hardwares, e hoje vamos falar aí sobre memória, tá? Então, você já parou para pensar como um computador ou notebook consegue abrir programas, guardar arquivos e funcionar de uma forma tão rápida? Tudo isso acontece graças aos diferentes tipos de memórias que existem dentro dele. Então, no vídeo de hoje vamos entender o que são essas memórias, para que servem e como elas influenciam diretamente no desempenho do seu dispositivo, tanto dos desktops e notebooks. Lembrando, pessoal, que a LG Sistemas vai fazer esse estudo com vocês, e também não vai fazer propaganda aí de marcas de memória, Então, quando você vai montar um computador, principalmente um gamer, procura aí com o seu profissional de confiança, colocar sempre a melhor memória possível, a melhor marca, mesmo que você pague mais caro, mas seu equipamento vai trabalhar corretamente, não vai travar, principalmente em jogos, Então, sempre invista com qualidade nos seus equipamentos, ok? Quando falamos de memória, pessoal, estamos falando de componentes responsáveis por guardar e acessar informações, tá? Mas nem toda memória é igual. Algumas são extremamente rápidas, outras guardam arquivos por muito tempo e outras são apenas temporárias. Então, pessoal, a RAM ou memória de acesso aleatório é um dos principais componentes do computador, notebook, Ela é responsável por guardar temporariamente, tudo que está sendo usado naquele momento, programas abertos, abas do navegador e processos do sistema, tá? Imagine que a memória RAM é como a mesa onde você trabalha, um exemplo, Quanto maior a mesa, mais papéis, livros e objetos você consegue deixar acessíveis ao mesmo tempo. Quanto maior a memória RAM, mais coisas o computador consegue fazer ao mesmo tempo sem travar. Você tem que ficar bem atento, quando você monta o computador ou compra um notebook, Porque quando o computador tem pouca memória RAM, tarefas simples podem ficar lentas, muito lentas, pessoal. Aí trava quando você vai abrir um navegador ou alternar entre programas ou até carregar um jogo. Jogo é pior ainda, se você tiver com pouca memória no equipamento, você só vai passar nervoso. E então, se você colocar mais memória, investir em memória, num processador bom, você vai ter uma máquina boa, Tanto um desktop gamer, quanto um notebook. A memória RAM é uma memória volátil, tá? Ou seja, sempre que o computador desliga, o conteúdo dela é apagado. É por isso que você precisa salvar seus arquivos antes de desligar tanto o desktop quanto o notebook. Sempre lembre dessa informação, você que é iniciante na área de informática, A memória em si, ela armazena só enquanto está ligado o equipamento, Então, sempre quando você estiver desenvolvendo ou criando um arquivo, você tem que salvar aí no seu SSD ou no seu HD, para você não perder esses arquivos, esses documentos. E também, se você estiver jogando, não salvar, você também perde aí todo o tempo investido no jogo, tá ok? Vale ressaltar, pessoal, que também não adianta você investir só em memória e não colocar um SSD, com qualidade, ou até mesmo um HD, Mas hoje em dia tudo é SSD, que é o melhor a ser usado aí para jogos, desenvolvimento, todo tipo de trabalho, Então, o armazenamento é onde ficam guardados, os seus arquivos permanentemente, tá? Fotos, vídeos, documentos, jogos e o próprio sistema operacional que você vai usar, tanto no desktop,
no seu PC gamer, quanto no seu notebook, tá? O HD, o disco rígido, é o modelo mais antigo, né? Ele funciona como um toca-discos. Tem partes físicas, discos girando e uma agulha que lê e grava dados. Ele oferece grande capacidade, mas é mais lento e frágil. Por isso que eu falei para estar usando o SSD, né? Eu deixei uma imagem para as pessoas que não têm tanto conhecimento entender um pouco aí sobre o HD, tá? Já o SSD usa chips de memória semelhante aos de pendrives, mas muito mais rápidos e confiáveis. Não tem partes mecânicas, né? E que o torna mais veloz, silencioso e resistente. Tá bom? Para você ter ideia, um HD leva cerca de 30 a 60 segundos para iniciar o sistema. Para você que não tem conhecimento, um SSD pode fazer isso em 5 a 10 segundos, dependendo do seu processador também, tá? Mas em relação ao HD ou SSD, né? É melhor você tirar o HD se você tem um equipamento mais antigo aí. Retira esse HD e coloca um SSD que você vai ganhar com certeza muita velocidade aí, juntamente com a memória que você instalou no seu equipamento. Você tem que também tomar muito cuidado aí hoje em dia, que existem equipamentos, né, tanto desktop quanto notebook, que já vem memória integrada, ela já vem soldada na placa-mãe e não tem slot, tá? Então você não consegue fazer o upgrade. Muito cuidado, muita atenção quando você vai comprar, você questiona aí o vendedor, tá? E o importante da RAM do notebook, ela é normalmente do tipo DIN, menor que a RAM de desktop, tá? Mas muita atenção em relação às integradas, tá? O armazenamento geralmente do tipo SSD M2 ou SSD SATA, esses são modelos mais rápidos para recapitular o que eu já tinha dito, tá? E que ocupam menos espaço. Então anote aí para vocês não perder essa instrução em relação ao SSD, tá? Que é muito importante. Não adianta investir em memória e depois o HD ou o próprio SSD não dá conta ou tiver já com muitos anos de uso, né? Então tem que fazer o upgrade também, tá? Então, pessoal, aqui para estar concluindo para vocês em relação ao armazenamento e velocidade, né? Para quem tá com um pouquinho de dúvida, né? O SSD ele influencia diretamente na velocidade geral do sistema. O que é isso? É inicialização, aberturas de programas, carregamentos de arquivos e execução de jogos e softwares, tá? Então, muita atenção em relação a tá fazendo um update correto, né? E para você não estar gastando à toa, tá ok? Então, o que você faz aí para concluir aqui e em relação à memória, né? Para um uso básico, você pode usar até 8 GB de memória RAM, já vai funcionar legal, tá bom? Para estudos e trabalho, nós da LG Sistemas recomenda 16 GB aos nossos clientes, que é o ideal, tá bom? E para você que trabalha com jogos, edição, que grava, né? O que você vai fazer? Vai colocar de 16 a 32 GB para fazer a diferença aí em relação aos jogos e desenvolvimento, tá? E para encerrar, prefira sempre SSD, que ainda existe profissionais que quer vender equipamentos com HD, que infelizmente não fica legal, não fica bom, tá? Então, pessoal, é isso aí em relação a memórias e SSD. Agora você já entende como funcionam as memórias do seu computador e notebook e como elas afetam, né, o desempenho do dia a dia.
Qualquer dúvida, pessoal, só mandar para nós aí nos comentários, principalmente aos usuários iniciantes, né? Pode mandar no e-mail do canal ou no próprio vídeo aí, coloca nos comentários a sua dúvida e deixa aí para nós saber aí quantos você usa de memória, deixa só a sua opinião para o pessoal tá seguindo, né, os passos, e que processador, que SSD você usa também, deixa aí nos comentários para nós, tá ok? Então é isso aí, pessoal. A gente pede aí para tá compartilhando o vídeo, deixando um joinha, se inscreva-se sempre no canal LG Sistemas aí para você estar sempre por dentro, né, das atualizações dos softwares, bastante softwares aí no canal para vocês, tá? Então é isso aí, mais um vídeo para vocês da LG Sistemas. Dá um joinha, inscreva-se no canal LG Sistemas e até a próxima, pessoal.